Muito bem, estamos de volta com o nosso programa nessa tarde de domingo especial. E olha, hoje domingo de Páscoa e eu quis trazer uma pauta diferente para a gente não ter que falar do preço do ovo de Páscoa ou os tipos de ovo de Páscoa. Eu trouxe aqui a doutora Camila, que já é parceira aqui do nosso programa. Seja bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada, Vinícius. É sempre um prazer participar desse programa. Um programa que é super interativo, que eu sempre me sinto muito à vontade, que a gente fala dos mais diversos assuntos aqui. Então, é uma honra estar aqui participando. Não, eu adoro receber, porque você vem tão bonita que deixa tudo aqui mais bonito, Olha né? Só. Hoje nós vamos falar sobre chocolate. Eu sei que nós estamos na Páscoa, não sei se você já recebeu chocolate nessa Páscoa, mas se não também, o chocolate é o de menos, né? É o menos importante, é só um mimo. Vamos falar hoje sobre os benefícios e os malefícios do chocolate, porque todos os alimentos eles têm benefícios e malefícios. Estou certo ou estou errado? Certeza. E na verdade, não existe alimento vilão e nem alimento mocinho. Na verdade, o alimento é a dose, a quantidade, a frequência com que você come, né? Então, o chocolate não é nenhum vilão, nem tampouco um mocinho. Ele é algo que vai nos trazer prazer, que vai ter, sim, compostos benéficos, né? Então, não é que ele seja vilão, ele vai trazer, sim, benefícios também. Só como é a tudo, quantidade, né? Como tudo nessa vida. Agora, você acompanha muitas pessoas, acredito eu. Sim, as pessoas hoje em dia estão mais chocolatras do que eram antes? Não, eu acredito que a nutrição ela ganhou muito espaço. A nutrição, hoje, você tem ideia, eu tenho pacientes das mais diversas áreas de saúde, né? Eu tenho pacientes enfermeiros, médicos, tenho pacientes de todas as áreas da saúde. E aí eu fico muito feliz com isso, porque antes a saúde, quem tinha o poder sobre a saúde era só o médico. Se o médico dissesse isso, pronto, todo mundo tinha que abaixar a cabeça e dizer amém. Então, graças a Deus que hoje as pessoas veem a importância da nutrição. Então, as pessoas hoje, eu percebo, pelo menos assim, as pessoas com quem eu convivo, que têm esse cuidado a mais com a saúde e que tentam encarar os alimentos como uma questão de equilíbrio. Eu acho que está sendo algo mais preocupado. Até a própria indústria. A indústria está se preocupando em oferecer para esse público que está mais preocupado com os percentuais de cacau, sim, ela está muito preocupada com isso. Então, se você for em uma loja de chocolates, você vai ver que tem várias opções de 50%, 70%, 100%, né? Então, para atender os mais diversos públicos. Hoje, se você ver, tem os ovos, antes era só barrinhas com percentual de cacau, hoje tem ovos já com percentual de cacau X. Isso foi mudando durante o tempo, né? Eu acredito que foi a própria percepção das pessoas sobre a questão de saúde, né? E isso influencia diretamente na indústria. Então, se há procura, a indústria produz aquilo que estão procurando. Né? É verdade. Bom, mas deixa eu lhe perguntar sobre o chocolate. Essa pergunta aqui eu sei que ela é básica. Comer chocolate causa espinha? Depende muito da composição do chocolate, mais uma vez, da quantidade. Mas o chocolate, ele tem uma gordura, né? Principalmente a manteiga, a parte da manteiga de cacau, que compõe também os chocolates, as barras de chocolate. E dependendo da quantidade que se come, vai aumentar a oleosidade e automaticamente vai aumentar a acne, certeza. Se exagerar demais, pode ser que dê acne. Sim, se eu tiver já uma tendência, né? É porque existem pessoas que têm tendência também. Já, né? Existem pessoas que têm a característica da pele mais oleosa. Essa pessoa já vai ter uma tendência maior à acne. Eu, quando como biscoito recheado de chocolate, me dá espinha. Então, junta tudo, né? Tem muito açúcar no biscoito recheado. E aquele recheio, ele é feito só de manteiga, é só gordura. Aquele recheio que fica entre os biscoitos, né? Então faz muito mal para a pele. Dito e feito. Chocolate amargo faz bem pro coração? O chocolate, ele tem muitos benefícios também, tem compostos fenólicos, né, que são antioxidantes. E os antioxidantes, eles ajudam não só na questão cardíaca, mas também para a pele, né? Olha aí que coisa. Eu acabei de dizer que pode causar espinha e tô me contradizendo. Pois é. Na verdade, é porque depende da composição, da quantidade de cacau que tiver. Se eu tiver uma concentração de cacau maior, ele é antioxidante. Os antioxidantes
melhoram a saúde do cardíaco, do coração, da pele, do cabelo, previne os radicais livres, então traz sim benefício. Agora o que depende é da composição. Hoje a legislação considera chocolate aquele que tiver pelo menos 25% de compostos do cacau, né? Juntando lá nibs, manteiga e o próprio cacau em pó, que é feito da amêndoa, né? A amêndoa, ela é passada por um processo, né? Você sabe que tira o fruto, aí passa por um processo na própria industrialização mesmo daquele produto, até chegar ao ponto de virar aquele pó, e aí eu vou fazendo as barras com as concentrações. Tem cacau 50, 70, 75, 65, e aí tudo depende também do gosto do cliente, né? O cliente, ele vai aos poucos se adaptando. Eu tinha pacientes, é a mesma conversa do café sem açúcar, eu tinha pacientes que não tomavam café sem açúcar, hoje em dia aos poucos foram reduzindo e hoje tomam café sem açúcar. Aí o cacau, um percentual maior, ele vai do mesmo jeito. Você é acostumado ali com 50, né, com 25, aí vai para uns 50, uns 65, até você chegar na concentração maior. Até adaptar direitinho, né? Fica. Porque a vida já é tão amarga, se o chocolate e o café forem também, né? Sim, aí tudo depende da quantidade. Bom, quanto mais doce o chocolate, mais saudável ele é? É o contrário. Quanto mais açúcar tiver no chocolate, porque aí, como eu te disse, né? A indústria, ela fala que ela é considerada chocolate aceita, né? Até 25%. Então, se 25% é dos compostos, os outros restantes é só açúcar. Então, quanto menor o percentual de cacau, mais quantidade de açúcar. Quanto mais açúcar, ruim se torna esse alimento, o chocolate, porque ele vai se tornar inflamatório, porque tem uma concentração maior de açúcar. Para um diabético, por exemplo, é veneno, né? Exatamente. Chocolate pode causar dependência? Sim, porque o chocolate, ele traz prazer e bem-estar. Então as pessoas ficam procurando, né, aquela sensação. Então ele aumenta os níveis hormonais que nos dão prazer e bem-estar. Então por isso as pessoas têm essa necessidade de consumi-lo. E o chocolate ajuda a melhorar o humor? Sim, certeza. Justamente porque tem Justamente porque ele altera as questões hormonais, né? Ele tem substâncias que nos dão esse prazer, esse bem-estar, essa sensação de bem-estar mesmo, de melhoria mesmo, né? Então, ele melhora o humor. E para as mulheres com a TPM, o chocolate também é um bom remédio. Muito comum as mulheres usarem esse motivo como desculpa também. Para comer chocolate, né? Também tem isso, né? Mas sim, ele traz como eu disse, prazer, né? Melhora o humor na TPM, as mulheres, né? Tanto tem essa alteração no humor, então vai juntar o útil ao agradável. Já tem aquela vontade, né? Aí eu acabo utilizando dessa vontade para juntar a fome com a vontade de comer, né? De comer, é isso. Criança não deve comer chocolate? Verdade ou mentira? É isso, né? A criança, a gente tem que ter todo um cuidado na fase de introdução, né? Claro, aí até 1 ano, 2 anos a gente vai segurando, mas uma criança já maiorzinha pode sim consumir, desde que seja em equilíbrio, né? Eu nunca fui a favor dessa nutrição com terrorismo. Nunca fui, até porque eu sou mãe de 2. E eu sei que não adianta nada você falar uma coisa e pregar outra na sua casa. Então, na minha casa, tudo é com equilíbrio. Meus filhos, sim, comem chocolate, né? Mas com equilíbrio. O Samuel, que é o meu mais novo, por ser intolerante à lactose... Nossa, ele já é intolerante? Ele consome a barrinha 100%. O Saulo, como ele tem um apetite maravilhoso, ele tanto faz, é o que der. O que der, ele toca. Mas tudo na medida certa. Sim. Tudo é equilíbrio, gente. Eu não posso privar uma criança de consumir algo que vai dar prazer. E todo esse momento, por exemplo, agora da Páscoa, caçar os ovos, né? Então, esse momento é muito legal para as crianças. É um momento de interação. Pessoas que têm a família grande, faz aquele momento de caçar os ovos, os primos, tudo procurando. Todo mundo junto. Claro que tem que ter, né? Não sou a favor da nutrição com terrorismo. E nem deve ser mesmo. Não gosto. Comer chocolate à noite atrapalha o sono? Depende também da concentração desse chocolate, né? E da quantidade. Aí pode ser que deixe a gente mais alerta, né? Por conta do teor de cacau, né?
mas não é algo assim que vá atrapalhar esse sono. Pelo contrário, como ele dá prazer, você relaxa, pode estimular até o sono também. É a dormir mais, né? Agora, doutora, você indica, por exemplo, porque tem gente que é tão chocolate que todo dia come chocolate, né? Isso faz mal ou não? Qual seria, assim, a justa medida do consumo do chocolate? Tudo, todo dia é ruim, né? Tudo em exagero é ruim, né? Eu falo que até amar demais faz mal, porque aí você fica tão dependente daquela pessoa, quer morrer pelaquela pessoa. Então, tudo demais não é saudável. Então, eu não vejo necessidade de consumir chocolate todos os dias. Tire um dia especial, aos domingos eu saio com os meus filhos, tomo um sorvete. E aí, como meu filho é autista, a gente sai da sorveteria e do lado tem uma loja que vende chocolate. Aí meu filho tem aquela rotina de ir lá. Aí ele compra um bombom e ele é tão de rotina, né, que eu digo uma mentirinha saudável, né? Que a mãe não mente, né? Mãe dá um jeito. Dá um jeitinho, né? Tem lá aqueles maiores, eu digo, menino, isso aqui é tudo decoração. Os únicos que são de vender são esses pequenininhos. Aí, boa estratégia! Até agora tá funcionando, né? Quando ele Samuel só tá com não 4 anos, então tá fácil. Aí eles vão lá e escolhem. O Samuel, como eu te digo, consome um percentual maior e o Saulo eu deixo à vontade. Se no dia ele pegar com uma concentração de leite maior, né, ao leite, não tem problema. O Samuel é que não pode consumir ao leite, né? Por conta da intolerância. É a dica de ouro. Agora, qual é a dica de ouro que você podia dar para o nosso público nesse domingo de Páscoa em relação ao consumo do chocolate? Uma coisa que eu queria perguntar antes da dica de ouro, chocolate engorda? Tudo depende da quantidade, né? Ai, não, eu como só um pedacinho de chocolate, mas eu como pizza, refrigerante e outros alimentos em exagero, aí não foi o chocolate que engordou, foi o excesso dos demais alimentos. Então, todo alimento em excesso, ele vai engordar, porque ele é um alimento calórico. Principalmente a parte da gordura do chocolate, né? A parte da manteiga, ele é calórico. Tem uma concentração maior de calorias. Então, ele engorda sim se comer muito, lógico. Tudo, né? Tudo e qualquer coisa. Bom, agora, dica de ouro para o consumo saudável e consciente de chocolate. Vou dizer uma dica aqui de ouro. Sejam felizes. Não exagerem na quantidade, comam o que lhe faz bem. É igual me perguntam sobre bebida. Ai, qual é a bebida alcoólica melhor? Qual a que menos calórica, que não engorda? Gente, sejam felizes, mas consumam esses tipos de alimentos, né, o chocolate e até a bebida alcoólica com moderação, porque tudo exagero faz mal. É verdade. Né? Então, aproveitem o domingo de Páscoa para confraternizar entre os seus familiares, deem presente, recebam chocolates, deem chocolates. Não percam também o foco do que é a Páscoa também, que é o sentido religioso, né? Mas que tem, a indústria criou-se assim esse espaço também para essa questão da troca de chocolates. Então sejam felizes, aproveitem, comam sem exagero, não precisam ser esse exagero todo. Não compre quantidades para você armazenar para ficar a semana toda comendo, como naquele dia e pronto, tira o peso. No outro dia vai fazer suas atividades físicas, voltar à sua rotina de alimentação, tomar bastante água e vida que segue. Ninguém engorda porque comeu chocolate um dia. Engorda a frequência com que você faz isso. Nós somos o resultado da nossa rotina. Se aquilo para você é uma exceção, isso não vai refletir no seu corpo, nos seus exames. Porém, se aquilo vira uma rotina, aí sim vai refletir, né, na sua saúde. Eu já fiquei com vontade de marcar uma consulta. Exatamente. Não só você, mas nosso público também. Fiquem à vontade para marcar. Tem que marcar. Você é chocolatra? Eu não sou chocolatra, até porque eu falo muito da questão da fase da infância, tudo que a gente foi acostumado. Como eu já falei até uma vez aqui para você, que eu tive uma infância difícil, né? Então não tinha acesso a esse tipo de alimento, né? Então é muito de como você foi criado. Eu não tinha hábito de comer isso, né? Talvez eu comesse o mais doce que eu comesse era uma rapadura, né? E nem por isso eu fiquei com essa mania de consumir rapadura, né? Depois, com a nutrição, né? Com a questão de viver em equilíbrio, eu tento ter um estilo de vida mais saudável. Aí eu passei a ser mais tranquila ainda com chocolate, mas te dizer que eu não como, eu estaria mentindo. Como sim, mas uma quantidade pequena, não como muito chocolate. Eu nem aguento. Não, ninguém vai morrer por isso. Nem aguento comer muito.
Tudo em equilíbrio, tudo dá certo. A palavra é equilíbrio. Como é aquela frase do seu slogan que você sempre fala que eu acho bonito? Viva o seu melhor momento. Viva o seu melhor momento, e para o melhor momento tem que ser com equilíbrio. Tem que ser com equilíbrio para você manter, porque se você fizer algo muito exagerado, você consegue fazer só por um tempo, você não se mantém naquilo. Não adianta você querer fazer dietas milagrosas e achar que isso você vai manter por um bom tempo. Não, não consegue. A gente só consegue manter aquilo que vai no nosso ritmo, de acordo com a nossa cultura alimentar, com os hábitos familiares. Adianta eu criar um hábito e toda a minha família ter hábitos totalmente diferentes. Não adianta. Lá na minha casa, por exemplo, hábitos, dependendo do tipo de hábito, dá até para manter. Na minha casa, por exemplo, tem 2 garrafas de café. Uma minha, que é bem pequenininha, que a minha mãe faz para mim sem açúcar, e o restante da casa toma café com açúcar. Mas isso demorou muito tempo. Eu tenho 10 anos de formada, então demorou muito tempo para mim criar esse hábito de realmente tomar o meu café separado dos demais. Separado dos demais. Isso é verdade. Você sabe até que as pessoas dizem que eu não tenho pecado, né? Porque o pecado é na carne, eu só sou osso, então não tem como ter pecado, né? Então as coisas têm que ser, como ela disse aqui, não adianta começar querendo fazer tudo, né? Tem que ser um passo de cada vez. Equilíbrio. Então, para esse domingo hoje, a palavra-chave é equilíbrio. Vamos nos equilibrar. Ser feliz, sempre. Doutora, obrigado por ter vindo aqui. É sempre um prazer conversar com você. Prazer é sempre meu também. Eu tenho um quadro aqui no programa que o nome é Só no Ipu. Eu acho que é uma profissional como você só no Ipu mesmo. É por isso que você anda pelas duas cidades, o pessoal vê que aqui é bom e me leva, né? Graças a Deus, atendo em várias cidades vizinhas. E agora a gente vai assistir o Só no Ipu. Matérias especiais de coisas que você só vê aqui na nossa cidade. Bora acompanhar. Pode rodar Só no Ipu. Vamos assistir.